Então temos aqui, vamos fazer a prova da propriedade do corte, sob aquela hipótese de que as arestas têm todos os custos distintos. Estava aqui a hipótese, eu apaguei para poder continuar escrevendo, mas continua com aquela hipótese, tá? Lembrando, o que a propriedade do corte me diz? Ela me diz que uma aresta que é a de menor custo que atravessa algum corte, veja que eu tenho liberdade, se eu encontrei um corte que ela é de menor custo, isso já é um argumento para que ela tem que estar na árvore geradora mínima. O que eu vou fazer então? Vocês notam que essa propriedade do corte, ela é bem o argumento, ela tem aquela cara do critério guloso. Ela diz, olha, quem que deve ser escolhido, né? Quem que é o próximo, quem que é uma aresta que deve ser escolhida nesse corte? Ah, aqui tem o menor custo, essa é garantida. E não é surpreendente, portanto, que a minha demonstração vai ter aquela cara, vai seguir aquela estrutura da prova por contradição com o argumento de troca. Então, eu vou começar supondo que existe uma árvore geradora mínima que não seguiu a minha regra, tá? Que não seguiu a minha estratégia, e vou mostrar que dá para melhorar aquela árvore contrariando o fato de que ela seja ótima, né? Que ela seja de custo mínimo. Então, vamos começar aqui, olha. Por contradição, seja T estrela uma minimum spanning tree que não respeita a propriedade do corte. A gente vai mostrar que ela errou por não respeitar, né? O jeito de provar que a propriedade está certa é supor, é supor que alguém não respeitou e se deu mal. Então, T estrela é uma minimum spanning tree que não respeita a propriedade do corte. Se ela não respeita a propriedade do corte, o que tem que existir? Tem que ter alguma aresta que é a de menor custo que atravessa um corte que não foi selecionado. É isso que significa não respeitar. Se para todo corte ela pegou a de menor custo, ela está respeitando, né? Então, não respeitar a propriedade do corte vai significar isso que eu vou escrever aqui, que é, então, seja E igual ao V, a aresta de menor custo que atravessa, quer dizer, tem uma ponta de cada lado, né? Atravessa um corte AB. E agora eu vou usar um desenho, lembrando que o desenho é para guiar a nossa intuição. O desenho não é uma prova, mas eu vou tentar fazer ele genérico para guiar o nosso argumento. Então, aqui, a suposição da existência de E é simplesmente porque eu estou dizendo que T estrela não respeita a propriedade do corte. Então, E tem que existir. Sem perda de generalidade, eu vou supor aqui que U está do lado A e V está do lado B. Senão é só trocar o nome, tá? É só uma questão de nome, não estou falando nada especial. Tá? O que eu estou falando de especial é que essa aresta E aqui atravessa esse corte AB, tá? Atravessa o corte AB e não está em T estrela. Então, seja E, a aresta de menor custo que atravessa um corte AB, sendo que, deixa eu completar aqui que eu esqueci, sendo que E não pertence a T estrela, né? Faltou uma coisa super importante, E não pertence a T estrela, isso aí tem que existir. Agora eu vou desenhar T estrela, tá? Eu vou até pegar uma cor diferente aqui para destacar isso aí. Então, ó, eu vou marcar T estrela em roxo aqui. Aqui não pertence a T estrela. E por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou desenhar de modo genérico as possibilidades de T estrela. Então, T estrela, se ela se propõe a ser uma minimum spanning tree, ela tem que ser uma spanning tree, ela tem que conectar todos os vértices. Então, eu tenho que ter um monte de vértices aqui, tanto em A quanto em B. Lembra que todos os vértices ou estão em A ou estão em B, não pode estar fora, né? Que são conectados
por essa árvore, tá? Então tem que ter um monte de vértice aqui conectado por essa árvore, inclusive U, inclusive V, tá? Todos eles têm que ser conectados, e isso significa, entre outras coisas, que arestas da árvore T-estrela têm que atravessar o corte, né? Senão ela não conecta todo mundo. E só para deixar genérico, não significa que tem que ser só uma, não, tá? Arestas tem que atravessar, ela tem que conectar todo mundo. Então, eu vou supor que esse vértice, por exemplo, se conecta com o resto da árvore por ali. Pode ser, tá? Não tem nada impedindo. Conecta aqui, por exemplo, conecta ali, tá? Veja que em roxo é uma árvore, está conexo. Se eu considerar só o roxo, ele está conexo. O desenho é específico, mas o argumento é genérico. A árvore T-estrela tem que fazer isso, ela tem que conectar todos os vértices, inclusive U e V, portanto tem que ter pelo menos uma aresta dela atravessando esse corte. E aqui eu vou falar para vocês onde que a gente erra nessa demonstração, porque quando a gente vê a demonstração correta, não é um exercício tão bom quanto a gente entender onde as coisas podem dar errado, né? O que seria tentador fazer nesse momento? Falar, olha, então eu vou trocar uma aresta de T-estrela, a aresta de menor custo de T-estrela, que atravessa o corte por E, vou reduzir o custo e provei. Se eu falar rápido assim, eu convenço vocês? Parece um argumento de troca, né? Olha, eu tiro um objeto, né? Porque E é a aresta de menor custo que atravessa esse corte. Então eu vou tirar uma aresta da T-estrela que atravessa o corte, coloco o E no lugar, o custo diminui. Mas lembra que eu falei? É por aí a prova, mas isso estaria errado. Tá? É por aí, mas tem que ter alguns cuidados. Por quê? Porque o objeto que a gente está trabalhando é mais sofisticado. Não é só um conjunto de itens, né? Não é só tira um e coloca outro. Calma. Eu tenho que manter sendo uma árvore. Tá? Então, por exemplo, se eu tirasse essa aresta aqui de cima, deixa eu dar nomes para elas. Essa aqui vai ser a aresta G, essa vai ser a aresta F. Tá? Se eu tirar essa aresta G e colocar E no lugar, o argumento do custo está certo. Por hipótese, E é a aresta de menor custo que atravessa o corte. Então, o custo vai diminuir. Mas o resultado não vai ser uma árvore, percebe? Né? Se eu tiro G e coloco E, eu gero um ciclo e eu deixo um vértice desconectado. Então, não é por aí. Tem que ser um pouco mais cuidadoso. O argumento é o seguinte. Uma árvore geradora tem caminho de todo vértice para todo vértice. Em particular, ela tem que ter caminho de U para V. Então, tem que existir um vértice P. Como ela é geradora, existe um caminho P pertencente a T-estrela, um caminho P que está lá em T-estrela, que vai de U para V. Tá? Então, no caso, o meu P aqui, deixa eu colocar uma outra cor aqui só para destacar. O que eu estou chamando de P, nesse desenho, é isso aqui. Tá? Mas ele podia ser muito mais rocambolesco que isso. O importante é que ele vai de U para V só usando arestas de T. E aí sim, esse caminho que vai de U para V só usando arestas da T-estrela, arestas dessa pretensa ótima que a gente vai mostrar que não é, ele tem que atravessar o corte. Né? Não só a árvore tem que atravessar o corte, mas uma das arestas que atravessa o corte pelo menos tem que pertencer a esse caminho. Concorda? Ok? Esse argumento? Então, aí sim, eu vou pegar aqui, olha... Existe esse caminho, seja F uma aresta de T-estrela, não, mais especificamente, né, uma aresta de P, ela é de T-estrela, mas eu estou interessado nela porque ela é uma aresta de P que atravessa o corte AB. Quer dizer que tem uma ponta em A, outra ponta em B. E agora sim, eu vou construir T' como sendo T-estrela menos F, vou tirar F, e daí vou adicionar E. Então agora eu estou fazendo a troca certa. Eu preciso desse cuidado. Estou tirando o F e colocando E. O que acontece? Como o F estava no caminho, quando eu adiciono E, eu crio um ciclo. Então quando eu tiro uma e coloco outra, eu nem vou gerar ciclo, nem vou deixar a gente desconectada. Eu garantidamente mantenho todo mundo conexo. Então T' continua sendo uma árvore geradora. Beleza? Então T' é uma árvore geradora porque eu fui cuidadoso na escolha do F. E agora eu posso argumentar que, olha, custo de T' é igual ao custo de T-estrela mais custo de E
menos custo de F. Só que custo de E era quem? A aresta de menor custo que atravessava o corte. Era a aresta de custo mínimo que a T estrela teimosa não usou. A propriedade do corte estava dizendo para ela usar, ela falou, não, eu sou melhor, eu vou fazer melhor. Né? E agora o que a gente mostrou? Que T' tem um custo igual da T estrela, exceto que aumenta de E e diminui de F. Só que F é maior do que E. Então isso aqui é estritamente menor do que T estrela. E isso é o que, gente? Cheguei aonde? Um absurdo. Um absurdo. Né? Eu achei uma árvore que é geradora, que tem custo menor do que a minha pretensa ótima. Então fechei a prova por contradição. Vamos só destacar. Aqui está o absurdo. Isso é absurdo com a minha hipótese no início de que T estrela é uma mínimo spanning tree. Está escondido aqui, né? Mas é minimum spanning tree. Né? Eu supus que ela era a ótima, que era de menor custo, e mostrei que daria para melhorar. Ou seja, não seguir a propriedade do Coit é um erro. Não seguiu, você não é ótimo. Tá? Percebem como eu preciso da hipótese de que não tem empate? Porque se pudesse ter empate, tudo que eu conseguia mostrar era uma desigualdade aqui. Né? Eu poderia mostrar que T' não tinha custo maior do que T estrela, mas talvez E e F tivessem o mesmo custo. Tá? Então daí o argumento ia ter que ser um pouco mais cuidadoso. Tá? Se eu aceitasse empate, não tendo empate fica mais simples chegar na contradição. Tá? Se tivesse empate, você tem que fazer aquele argumento de ir me aproximando da árvore gulosa, da árvore produzida, de uma árvore produzida por critério guloso. Mas ficaria um pouquinho mais complicado. Tudo bem. Ok, então, propriedade do Coit. Não só ela parece fazer sentido no desenho, assim ela parece um argumento válido, mas a gente deu um argumento geral de por que essa propriedade tem que ser respeitada.